Olá e bem-vindos! Bom, hoje a nossa conversa parte de uma frase que, olha, acho que toda a gente já ouviu, né? Especialmente quem anda aí pelo mundo da tecnologia. Fake it until you make it. Finja até conseguir. Virou quase um mantra de sobrevivência. A nossa fonte é o e-book de Linda Borges, High Tech Fake It Until You Make It, e a nossa missão hoje é justamente desconstruir essa ideia. Quer dizer, onde é que acaba a autoconfiança de um visionário e começa, bom, a fraude? Pois é, e o que a análise da Borges mostra de uma forma brilhante é que isso vai muito, mas muito além de um simples slogan, sabe? A frase é um sintoma de algo maior, algo que a autora chama de culto à imagem de sucesso. Então o nosso mergulho hoje não é bem sobre a frase, é sobre a cultura que ela representa. O material nos convida a questionar os próprios alicerces, a base sobre a qual o futuro da inovação está sendo construído. A gente vai olhar para os riscos, que são gigantescos, mas também, e isso é o mais interessante, para o caminho alternativo que é proposto, o caminho da autenticidade. E não como um idealismo, mas como uma estratégia de negócios, real e duradoura. Se descreve um ecossistema onde a imagem não só vem antes da realidade, como muitas vezes a substitui por completo. A gente está falando de pitches ensaiados à exaustão, gráficos com projeções de crescimento que parecem ficção científica. Sim, totalmente exponenciais. Exato. E os famosos MVPs, os produtos mínimos viáveis, que na prática são mais mínimos do que viáveis, né? Muitas vezes são só uma fachada. Exatamente, essa fachada é a palavra-chave. O material da Borges descreve uma pressão tão, mas tão intensa por resultados imediatos que as decisões deixam de ser estratégicas a longo prazo e passam a ser performáticas. É a cultura do crescimento a qualquer custo. O que importa é a próxima ronda de investimento, a próxima notícia na imprensa. O produto de verdade? Isso fica para depois. E para isso não parecer só uma teoria, a análise traz uns exemplos que são quase um filme de terror para qualquer investidor. O caso da Theranos é o principal. A Elizabeth Holmes, com aquela sua gola alta preta, à la Steve Jobs. A imagem era perfeita. Perfeita. Ela não prometia só um produto melhor. Ela prometia revolucionar a saúde mundial. A ideia de fazer centenas de exames com uma única gota de sangue era bom demais para ser verdade. E não era mesmo. O que a análise detalha de forma assim brutal é que a máquina, o pilar da empresa, simplesmente não funcionava. Era tudo uma encenação. Ela construiu um império de 9 bilhões de dólares, não sobre uma tecnologia imperfeita, mas sobre uma tecnologia que não existia. Inexistente. Isso já não é fingir até conseguir, é vender uma ficção completa, enganando pacientes, investidores, o mundo todo. É o caso extremo que mostra aonde essa cultura pode levar. E aí a gente tem outro exemplo super mediático, o de Adam Neumann e a WeWork. É um caso diferente, mas a autora argumenta que nasce da mesma cultura, certo? Porque a WeWork existia, os escritórios eram reais. Exatamente. E essa é uma distinção importante que a análise faz. No caso da WeWork, o produto era real, sim, mas a narrativa em volta dele era uma fantasia. O Neumann não vendia aluguel de escritórios. Ele vendia uma comunidade global que ia elevar a consciência do mundo. Um propósito maior. Um propósito gigantesco. E esse discurso carismático levou a empresa a um valuation absurdo de 47 milhões de dólares. Mas por trás dessa fachada de startup de tecnologia, o que existia era um negócio imobiliário tradicional. Com margens baixas. Baixíssimas. E uma gestão caótica, um modelo de negócio insustentável. O colapso foi inevitável e serve de alerta sobre como a narrativa pode inflacionar o valor de algo muito além da sua realidade. Sabe, é fácil olhar para Elizabeth Holmes ou para o Adam Neumann e pensar que eram, pessoas com falhas de caráter. Ponto. Mas o que me deixou a pensar ao ler o material é que talvez o problema seja maior. A análise sugere que eles são mais um sintoma do que a causa. Precisamente. Existe um sistema que incentiva esse comportamento. Exato. Não é um fenómeno de maçãs podres. É sistêmico. A análise aponta o dedo para a enorme pressão do capital de risco. Os investidores procuram o próximo unicórnio, não é? Empresas que possam multiplicar o investimento por 100, por 1000. E isso cria uma procura por histórias de crescimento exponencial. E é aí que entra em cena uma métrica que vira uma obsessão: o valuation.
Que, no fundo, é o preço teórico da empresa, né? Aquele número mágico que os investidores atribuem muitas vezes antes de existir um único euro de lucro. Exato. E esse número, que muitas vezes está totalmente desligado da realidade operacional, ele se torna o único termômetro de sucesso. Os fundadores percebem que o pitch que atrai mais dinheiro não é o mais realista, é o mais ambicioso. E aí se cria um ciclo vicioso. Uma bola de neve. Uma bola de neve. A promessa de um retorno gigante atrai um investimento gigante, que cria uma expectativa gigante, o que obriga uma nova ronda de promessas ainda maiores. O fingimento vira uma necessidade para sobreviver nesse jogo. E o que mais me impressionou na análise foi como ela vai além dos balanços financeiros e fala do custo humano disso tudo. Parece que a gente esquece que por trás desses unicórnios existem pessoas a trabalhar sob uma pressão absolutamente brutal para manter essa fachada de pé. Esse é um dos pontos mais fortes do material. Fingir o tempo todo exige uma energia descomunal. É uma performance contínua para esconder as falhas do produto, as dúvidas internas, as vulnerabilidades pessoais. E o resultado, como a análise demonstra, são níveis alarmantes de burnout, ansiedade, síndrome do impostor. A autora cita um dado da Gallup que é um soco no estômago. Quase 1 em cada 4 colaboradores de startups enfrentam um nível elevado de burnout. Isso não é só cansaço, é o custo humano invisível daquela projeção de crescimento exponencial. É a conta que chega quando a ficção colide com a realidade. O que nos leva à pergunta inevitável. Tá, então qual é a alternativa? A gente está condenado a esse ciclo? Felizmente, a análise não fica só no diagnóstico. Ela dá alguma esperança mostrando empresas que seguiram um caminho radicalmente diferente. Sim, e esses exemplos são cruciais, porque eles provam que é possível construir negócios de sucesso de forma sustentável e autêntica. O caso de estudo principal é a Patagônia. Em 2011, em plena Black Friday, eles publicaram um anúncio de página inteira no New York Times, uma foto de um dos casacos deles com um título gigante: Don't buy this jacket. Não compre este casaco. Exato. O que é uma loucura, certo? É o oposto de tudo que qualquer manual de marketing diria para fazer. Totalmente. Parece um suicídio comercial. Mas foi uma jogada de gênio. O que eles estavam a dizer era: o nosso produto é tão bom e duradouro e o seu impacto ambiental é tão real que a gente te pede para pensar 2 vezes antes de comprar algo que você não precisa. Uau! Ao fazerem isso, eles não só reforçaram a mensagem ambiental deles de forma brutalmente honesta, como criaram uma lealdade quase tribal com os clientes. E o resultado? O resultado? As vendas aumentaram. Eles fortaleceram a marca precisamente por dizerem a verdade e confiarem nos seus clientes. O caso da Patagônia é muito claro porque o propósito ambiental está no DNA da marca. Mas e uma empresa como a Ben & Jerry's, que vende gelado? O livro argumenta que eles também seguiram esse caminho autêntico. Mas como isso se aplica a um produto que é essencialmente uma guloseima? É uma ótima pergunta porque mostra que a autenticidade não é exclusiva de marcas verdes, né? No caso da Ben & Jerry's, a autenticidade se manifesta no ativismo social. Eles não têm medo de tomar posições claras, às vezes polêmicas, sobre justiça racial, direitos LGBTQ+, e mudanças climáticas. Eles se posicionam. Eles se posicionam e integram essas crenças no modelo de negócio. O que eles vendem não é só gelado. É a ideia de que se pode desfrutar de um produto de uma empresa que partilha dos mesmos valores. Eles criam uma comunidade, e isso é muito mais poderoso do que ter só clientes. E há um terceiro exemplo que eu achei fascinante, a Blue Bottle Coffee, porque é a antítese daquela mentalidade Move Fast and Break Things do Vale do Silício. Completamente. A história deles, como descrita no e-book, é a da paciência e do foco obsessivo na qualidade. Em vez de tentarem escalar o mais rápido possível, eles tiveram um crescimento intencional, lento, garantindo que cada novo café mantinha a qualidade artesanal do original. Interessante. Eles provaram que, num mundo obcecado pela velocidade, a excelência e a experiência do consumidor podem ser o maior diferencial competitivo. Então, olhando para esses 3 exemplos, Patagônia, Ben & Jerry's e Blue Bottle, a análise destila alguns princípios práticos do que chama de autenticidade em ação. Não é só uma questão de ser bom, mas de fazer coisas concretas. Exato. E são princípios muito acionáveis. O primeiro é:
a transparência radical com os stakeholders. Isso significa comunicar abertamente não só os triunfos, mas também os fracassos, os desafios, as limitações. É admitir quando um produto tem um problema. Exato. Ou quando uma meta não foi atingida. Pode parecer contraintuitivo, mas é assim que se constrói confiança. E confiança é um ativo que, uma vez perdido, é quase impossível de recuperar. O segundo princípio que a gente viu na Blue Bottle é o foco na qualidade do produto. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mesmo não é? Na cultura do fake it, o produto é secundário à história. Aqui, a ideia é que a qualidade não pode ser só uma promessa de marketing. Tem que ser a obsessão central da empresa. Um produto que realmente funciona, que encanta os clientes, é a melhor publicidade que existe. E o terceiro pilar? Por fim, um pilar que muitas vezes é esquecido. Uma cultura interna autêntica. Empresas autênticas cuidam das suas equipes. O bem-estar dos colaboradores não é visto como uma despesa ou um nice to have. Um luxo. É visto como um investimento direto na longevidade e na saúde do negócio. Uma cultura forte, saudável, é o que sustenta a empresa quando o hype desaparece. O ponto crucial da análise é que, neste novo paradigma, a autenticidade deixa de ser uma virtude moral para se tornar uma vantagem competitiva decisiva. E tudo isso parece levar a uma ideia ainda maior que o material explora. A necessidade da gente redefinir o que sequer consideramos ser sucesso. O argumento é que a régua tradicional, obcecada com lucros e valuation, está ficando perigosamente desatualizada. Exatamente. A análise propõe que a gente precisa de métricas alternativas, um dashboard de sucesso mais holístico. O sucesso real, nesta perspectiva, deve medir também o impacto social e ambiental que a empresa gera, Certo. o nível de bem-estar e crescimento dos seus colaboradores e a profundidade da confiança e lealdade que constrói com seus clientes. São medidas de contribuição, não apenas de extração de valor. Tem uma citação no e-book que resume isso na perfeição. As marcas que contam histórias reais, mesmo que menos espetaculares, vencem sempre no longo prazo. E essa ideia de longo prazo está diretamente ligada ao conceito de legado, que a autora contrasta com o sucesso efêmero e barulhento dos unicórnios que implodem. Para ilustrar isso, é usado o exemplo da família Safra. O Banco Safra foi construído sobre pilares de discrição, ética, estabilidade e uma aversão ao risco. O oposto do risco total das startups. Totalmente. O crescimento foi silencioso, consistente, ao longo de gerações. É um legado de confiança, em contraste absoluto com a visibilidade ruidosa e fugaz de muitas startups. E essa ideia de confiança e legado passa inevitavelmente pela relação com os clientes, não é? A análise defende que a transparência e a escuta ativa são as ferramentas para criar uma lealdade que sobrevive a qualquer crise. Sem dúvida. E o exemplo do Nubank aqui é perfeito. Eles entraram no mercado brasileiro dominado por bancos tradicionais, burocráticos E gigantes. e gigantes, e cresceram exponencialmente ao transformar o atendimento ao cliente num dos seus principais produtos. Em vez de agências e gerentes inacessíveis, eles investiram numa comunicação humana, simples, empática. Eles perceberam que, no final do dia, as pessoas não se lembram da taxa de juro exata, mas nunca se esquecem de como se sentiram ao serem tratadas. Essa conexão emocional é o que constrói um legado. Então, para fechar o círculo, a análise de Linda Borges revela uma tensão fundamental no empreendedorismo moderno, que a gente pode resumir como o brilho da aparência contra a força da essência. Seguir o caminho da autenticidade pode ser mais lento, exige a coragem de dizer ainda não estamos prontos no mundo que grita agora. Exatamente. Mas é o caminho que constrói raízes profundas. E são essas raízes que sustentam o negócio a longo prazo, que o ajudam a sobreviver às tempestades que, inevitavelmente, acabam sempre por chegar. É a diferença entre construir uma fachada impressionante de cartão Exato. e construir uma fortaleza de pedra. Uma base sólida em vez de um fogo de artifício. Isso. E para terminar, o livro deixa a gente com uma reflexão final que é quase um convite à ação. A questão que para sobre tudo que a gente discutiu não é apenas sobre que tipo de empresa se quer construir, mas que tipo de futuro queremos que a inovação molde. Será um futuro guiado pela estética do sucesso, pela performance, pela aparência, ou um futuro guiado pela ética do valor real, pela transparência e pela responsabilidade?
No final de contas, quando as luzes do palco se apagam e o hype desaparece, o que constitui um legado que realmente importa?